Olá pessoal, estamos de volta então para dar continuação às aulas de ondas. É, eu vou iniciar agora falando um pouco sobre ondas estacionárias. Depois que eu passar nisso, eu vou voltar e só relembrar o que a gente já viu na aula passada. Alguns pontos importantes que eu quero chamar a atenção mais uma vez para vocês é, saberem o que é importante, o que vocês devem realmente voltar e tentar lembrar. Bom, então vou falar sobre ondas estacionárias e o que é uma onda estacionária. Até agora a gente tinha visto um exemplo, né, que eu tinha, por exemplo, uma corda às vezes presa numa ponta e alguém do lado de cá segurando essa corda e vibrando ela para cima e para baixo, por exemplo, uma certa frequência. Um exemplo aqui pode ser um motorzinho também, é, pode ser qualquer coisa que consiga então gerar um pulso periódico. O que quer dizer esse pulso periódico? Ele tem que ser na mesma faixa, ele tem que ser de tal forma a formar tantos, desculpa gente, tanto comprimentos de onda aqui, um comprimento de onda fixo, né, com um período t fixo, que é o tempo que ela leva para poder, para esse ponto vir daqui até aqui. Basicamente, na verdade, a gente está. Lembra, isso é muito importante também, que esse ponto, gente, ele é fixo, ele só vai para cima e para baixo, né? A gente dá a impressão que ela está se movendo por conta do movimento, quando esse aqui está subindo, esse aqui está descendo, esse aqui sobe, então dá uma impressão que ela está se movendo para uma certa direção. Esse pulso, a gente pode dizer que o pulso está se movendo, mas a corda, cada ponto da corda acaba ficando fixo, né? Agora, tem um tipo de onda que é a chamada de onda estacionária, que ela tem uma característica já um pouco diferente. Eu vou até pegar aqui, só um segundo, aqui com a apostila, que eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro é o seguinte, aqui vocês vão ver lá na apostila que a partir dessa página, aqui tem a equação de onda e a equação de D'Alembert. O que é essa equação de onda? O que a gente viu até agora, que é essa parte aqui, ó, a seno de kx menos ômega t, ou a seno de kx mais ômega t, que eu vou falar com mais detalhes o que quer dizer esse mais e esse menos aqui, né? Que define onda progressiva, onda regressiva. Isso é a solução para uma equação. Isso aqui é a solução para uma equação. E que equação é essa? É a equação de onda, equação de D'Alembert. Essa equação de onda é uma equação diferencial que, basicamente, ele está mostrando aqui os artifícios matemáticos para poder chegar na equação diferencial. Né? Vocês estão no Física 2, vocês devem estar vendo a equação diferencial exatamente agora. Né? Então eu vou deixar a parte de equação diferencial com o professor de equação diferencial. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas para quem quiser ver, está aqui, ó. Essa equação aqui, 17, ela é que descreve então a equação diferencial que descreve uma onda, onde aparece aqui a derivada segunda do y, né, que é a altura no caso da corda, com a posição, e tem a derivada da segunda do y no tempo do lado de cá, mas tem 1 sobre v ao quadrado, onde se v aqui na equação, ela sai matematicamente exatamente a velocidade da corda, já sai direto na equação aqui esse v. Essa equação, ela é a equação também utilizada em equações de ondas eletromagnéticas, onde 1 sobre v ao quadrado aqui fica 1 sobre c ao quadrado, que é a velocidade da luz. Tá? Então essa é a equação de onda. Como é que você sabe que isso aqui de fato é a solução? Você pega isso daqui, y é igual a seno de kx menos ômega t, e substitui aqui. Deriva duas vezes em relação a x, deriva duas vezes em relação a t, e coloca aqui, você vai ver que um lado é igual ao outro. Então essa realmente é a equação que descreve ela. A gente não vai estar, a gente está mais interessado em interpretar os resultados dessa equação e tudo mais. Então eu não vou me ater à equação diferencial em si. Aí aqui eu queria falar do princípio da superposição, que basicamente é o seguinte, quando dois pulsos se interagem, né? Então suponha que você jogue um pulso aqui numa corda, olha só. Um pulso está indo para a direita, desse primeiro aqui, e esse outro pulso está indo para a esquerda. Mesma velocidade, vamos aproximar aí. E aí, à medida que eles se aproximam,
vai chegar uma hora que eles vão se sobrepor ou superpor, superposição. Quando há uma superposição, então, das duas ondas, acontece o quê? Elas acabam tendo uma operação matemática, né, nessa interação delas, e essa operação basicamente é uma soma, né, uma soma de ondas aí, e que essa soma, entre aspas, né, uma soma pode ser uma subtração também, ela pode ser construtiva ou destrutiva. Qual que é a lógica? Olha só, essas duas estão para cima, não estão? Essa aqui é um pouco menor do que essa, né? A amplitude, então a amplitude dessa é maior do que essa. Tá vendo que o comprimento de onda dessa daqui também, ó, parece ser maior, ó, porque essa barriga aqui, ó, desse pulso é mais larga, desse aqui é mais fina. Então, acho que o comprimento de onda é maior. Tá? Quando elas interagem, olha só, a interação vai resultar numa onda resultante, tá aqui as duas ondas tracejada aqui, né, pontilhada, e aqui a soma das duas. Então, se você olhar para a corda, ela vai estar parecendo que nesse momento onde elas interagem, ela tem um pulso grande que é a soma dos dois outros pulsos que se interagiam. Só que o que acontece? Ao passar, esse pulso volta ao normal. Então é só no momento onde eles estão interagindo que a gente tem uma superposição. Tá? Então, aqui a gente fala que a gente teve uma interferência construtiva. Ok? Agora, eu vou mandar essa apostila, acho que eu não mandei essa apostila para vocês ainda. Vou mandar, é uma apostila de complementos de física, que basicamente tem essa parte bem mais resumida já para vocês. Aqui tem um exemplo onde eu tenho duas ondas. Uma onda que está vindo por cima e uma onda que está vindo por baixo. Quando as duas interagem, o que vai acontecer? Olha só. Quando chegar nesse ponto, não era para estar considerando os dois pulsos iguais agora. É como se eu tivesse esse pulso tracejado em cima e esse embaixo. Os dois se cancelam. Os dois pulsos se cancelam, é como se aqui então não tivesse onda. Ela some, é zero então aqui o Y nesse ponto, tá vendo? Não tem nada. Esse tracejado aqui não é realmente o real, tá zerado. Só que quando eles passam, eles voltam ao normal. Um vai para o outro lado, outro vai para o outro lado e pronto. Né? Então aqui a gente fala que teve uma interferência destrutiva. Tá. Por que isso é importante? Para a gente chegar na teoria das ondas estacionárias. Então pensa na onda estacionária, seria o seguinte. Aqui eu tenho um vibrador, aqui eu tenho uma corda que ela está amarrada aqui nessa parede, ó, nesse cantinho aqui. E aí, aqui na outra ponta, ela está bem esticadinha. Eu falo que ela está esticada com uma tensão T, como se fosse uma corda de violão. E aqui nessa ponta de cá, a gente tem um vibrador harmônico. É algo que simplesmente faz com que essa corda fique vibrando numa certa frequência que você pode escolher aí, uma frequência F que você quiser. E aí o que vai acontecer nesse caso? Como a gente pode dizer que ela vai estar presa nas duas pontas dela, ela está presa nessas duas pontas agora, porque esse vibrador harmônico aqui, ele vai deixar ela bem tensionada e vai vibrar muito pouquinho, então ela é praticamente zero. Na ponta aqui, a gente fala que ela vai para zero. Então a gente pode garantir que a onda tem que ir para zero nesse ponto e nesse ponto. Tá? Não pode ter uma vibração, porque aqui, se ela está amarrada nesse ponto aqui, o Y aqui nunca pode ser maior que zero aqui. E aqui, aqui ela está vibrando, mas eu posso manter essa pontinha fixa aqui. E como é muito pequenininho, a gente pode dizer então que essa ponta está fixa. E aí, o que a gente quer saber? Que é analisar qual que é a onda que vai surgir nessa corda. Bom, qual que é as características que essa corda vai ter? Ela tem um comprimento L, ela tem uma massa M, e tem a densidade linear de massa, que é massa sobre L, é massa sobre comprimento. Basicamente, se você pega uma corda de mesmo tamanho, né, mas ela é mais pesada, eu falo que ela tem maior densidade, ela é mais densa. Agora, o mesmo tamanho e ela é menos pesada, né, ela é mais leve, ela é menos densa. Então, basicamente, porque a massa pelo comprimento é maior, então ela é mais densa. Então, esse mi é a densidade. Tá? O que vai acontecer? Ao fazer isso, deixa eu até... o que vai acontecer?
eu tenho... Só um segundo. Então, quando eu começar a vibrar aqui, a gente vai ter ondas, pulsos que vão fazer assim, e esse pulso vai se mover para cá. Quando ele chega aqui, tem uma característica de ondas que diz que sempre que um pulso chega num ponto fixo, ele pode ser refletido. Ao ser refletido, ele é refletido agora mudando de fase, uma mudança de 180 graus de fase. Então agora que ele estava para cima, ele vai completamente para baixo. Então, agora imagine que isso aqui está acontecendo o tempo todo. O que você vai ter? Você vai ter um amontoado de ondas com pulso com o ventre para baixo e um amontoado de pulsos com o ventre para cima. E ao interagir com eles, o que vai acontecer? Lembra que os pontos para cima ou para baixo, eles acabam interagindo de duas formas? Bom, a gente vai ter vários pulsos vindo e voltando dos dois lados. Indo e voltando dos dois lados. Por cima e por baixo, porque está parado aqui. Então vou ter uma série de pulsos que começam a interagir com os outros pulsos passados e os pulsos futuros. E a interação disso, como isso ocorre, dependendo da frequência que você está fazendo, isso ocorre muito rápido, o que você vai ter é um padrão, onde em alguns pontos a gente vai ter interferências construtivas e em alguns pontos a gente vai ter interferências destrutivas. Tá? E como é que ficaria então esses pontos? Ficaria algo desse tipo. Então tá vendo que no final das contas, se você olhar para a corda, você vai ver apenas isso aqui vibrando para cima e para baixo, bem rápido, quase parado. Você vai ter a impressão que isso aqui está parado, que é muito rápido. E vai ter então esses ventres, onde aqui, nesses pontos aqui, eu tenho máximo, interferência construtiva máxima, aqui. E nesses pontos é onde eu tenho a máxima interferência destrutiva. Aqui não conta que aqui é o zero mesmo, aqui é a ponta. Então tem dois nós, dois nós e 3 ventres, nesse caso, né? Claro que aqui também são nós, mas são nós que... Por que aparece esse nó da ponta de cá e de cá? É porque ele está fixo, a corda está fixa nesses dois pontos. Agora, esses outros dois nós aqui, eles aparecem por quê? Pela interação de vários pulsos que vem na vertical, na horizontal, em sentido diferente, muito rápido, acaba ficando esse padrão. Então, esse padrão aqui acontece e a gente dá para poder calcular, achar a relação, qual que é a frequência dessa frequência. Vai ser uma relação entre o comprimento da corda, comprimento L da corda, uma relação... um segundo. Uma relação entre o comprimento L da corda, uma relação também com a... Então, eu quero saber a frequência. A frequência ela vai depender de L. A frequência, ela é uma frequência. É uma função que ela depende do comprimento. O que mais que ela depende? Ela depende da tensão que a corda está sendo submetida. Essa tensão ela depende da densidade da corda. E que mais? Bom, então ela vai depender do número de nós também que aparece na figura. A hora que você olha, depois que você liga o vibrador harmônico, espera, dependendo da frequência que tem, você vai aparecer um certo número de nós de ventre. E esse número de nós de ventre vai depender da frequência que você está tratando, o comprimento dela, a tensão na corda e o Mi aqui, que é a densidade da corda. Então vai depender de todas essas variáveis. O que é interessante ver aqui? Que continua valendo a mesma coisa. Tá vendo que aqui, ó, cada pedaço desse aqui é um quadrante, ó. Um quadrante. Tá vendo que aqui, ó, o que tem um comprimento de onda aqui, ó? Um comprimento de onda, porque ele saiu daqui subindo, passou agora descendo, voltou subindo para cá, ó. Então esse ponto e esse é o mesmo. Então eu posso dizer que aqui é um comprimento de onda.
Então o que a gente pode deduzir daqui? Cada ventre desse daqui, ó, cada ventre desse é meio comprimento de onda. Então a distância entre dois nós, ela dá exatamente meio comprimento de onda, tá? E cada quadrante desse daqui, né, é um quarto de um comprimento de onda. Meio ventre é um quarto de comprimento de onda, tá? Então, o que eu fazer isso? Eu podia deduzir essas equações, mas são um formalismo meio pesado, não vou deduzir essas equações, mas basicamente quando a gente considera as ondas incidentes, tá aqui, ó, que é negativo, vou mostrar para vocês depois, que quando é negativa é porque é uma onda para direita, progressiva. Quando é a onda refletida, ela vai estar para a esquerda e ela é positiva, é o contrário, mas é assim mesmo. Tá, então quando eu somo as duas ondas pelo princípio da superposição, tá aqui, ó, somo todas as ondas incidentes e as ondas refletidas, você faz umas manipulações algébricas aqui, que é basicamente umas relações de seno e cosseno, você consegue separar. O que antes era seno de kx mais ômega t ou menos ômega t, agora ficou separado, ficou 2a. Por que esse 2a? Porque não são as amplitudes, né? Então, se isso aqui tem uma interferência construtiva, quer dizer que o seno vai ser 1, o cosseno é 1 aqui, sobra só 2a, é 2 vezes a amplitude. Por que 2 vezes a amplitude? É a amplitude que está vindo da esquerda, mas a amplitude está vindo da direita. Eles se somam e vira 2a. E pode ser 0 quando tiver algo destrutivo. Então, basicamente, eles fazem análise para saber em que pontos que o seno é 0. E o seno é 0 quando ele é múltiplo, quando o kx aqui é múltiplo de π. E aí, quando você faz essas relações, você acaba vendo que o k tem que ter certos valores para poder zerar, porque o seno zero, para a gente achar os nós, o k tem que ter certos valores, é nπ sobre L, onde n é o número de nós aqui, e L é o comprimento. Então o k acaba tendo esses valores. Bom, com isso, a gente pode chegar numa relação da frequência, né? E aí a frequência ela vai depender da velocidade, e a velocidade da corda ela pode ser calculada pela força de tensão e a densidade. No final das contas, a gente chega nessa fórmula, que é uma fórmula importante, que é a fórmula da frequência. Frequência é n dividido por 2L vezes a raiz de f sobre μ. Lembra que eu falei que o f dependia do número de nós, o comprimento, a força de tensão e a densidade da corda, né? Então, basicamente, está aqui, ó. A frequência é inversamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Então, essa relação indica exatamente qual que é a frequência, quantos nós vai ter numa corda, numa certa corda. E depois eu vou mandar um vídeo para vocês, onde dá para vocês verem isso numa corda baseado na frequência. Você tem um número de nós diferentes, isso é bem legal. Vou mandar para vocês. Tá, então essa é a frequência. Basicamente, aqui a gente consegue calcular a frequência, o número de nós baseados então na frequência, na força e no μ, né, na densidade linear da corda. Tá. Pensa o seguinte: se eu tô lá, uma corda na mão e mandando pulsos com essa corda, suponha que lá na ponta da corda você amarre ela a um motorzinho que começa a girar, sei lá. Estou fazendo então um pulso só para dar um exemplo de como que essa onda poderia transportar energia. Ela não transporta matéria. Lembra que cada ponto da corda está parado, mas eu posso transportar energia. O que seria energia? Eu jogo um pulso, esse pulso se propaga e lá na ponta esse pulso está ligado a algum motor, alguma coisa que vai ficar se mexendo para cima e para baixo. Eu estou dando energia para o sistema, né? Então, o que vocês acham que vai depender dessa energia do sistema? Então, eu estou aqui, eu tô fazendo um movimento para cima e para baixo com a corda, né? Imaginem aí, segurando a corda para cima e para baixo, lá na ponta então está ligado o motorzinho. Então, o que vocês acham que vai depender a energia que eu passo para o sistema através então desse movimento, né, com a corda? Bom, é de se esperar que a energia vai depender primeiro da frequência. Quanto mais rápido você está fazendo isso para cima e para baixo, quer dizer que os pulsos vão estar chegando cada vez mais lá do outro lado.
chegando mais pulsos por segundo. Se está chegando mais pulsos por segundo, ele vai mover o motorzinho para cima e para baixo lá mais vezes, certo? Uma dessas coisas. Outra também, quanto maior é a amplitude do sistema, quanto mais para cima e mais para baixo eu vou, né, para poder fazer o movimento, para poder gerar os pulsos, maior vai ser a energia. Pensa que lá na ponta lá o motorzinho está um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo. Então você precisa de mais energia para isso. Então a gente já viu que deve depender da frequência. Lembra que a frequência F ela pode ter relação com a frequência normal, né? Tem com a frequência angular. No último vídeo, dá uma olhada, eu falei bem sobre a diferença entre a frequência e a frequência angular, né? Então a gente tem o Fzinho aqui e tem o ômega. O ômega é só 2πf, porque essa aqui é a frequência, quantos ciclos por segundo. E essa aqui é quantos graus por segundo, né? Basicamente a diferença entre as duas aí, né? Então, se eu estou aqui fazendo com a corda aqui, né, para cima e para baixo, aí aqui tá ligado numa chavinha, por exemplo, no motorzinho, que essa chavinha tá indo para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. É um exemplo só que eu dando para vocês para explicar como que isso aqui pode gerar energia. E aí, então a gente já viu que ele deve depender do ômega, que é a frequência, depende da frequência normal, né? Da amplitude. E, bom, vai depender também do que a gente já falou aqui, do comprimento, da tensão, do Mi e tudo mais, né? Então ela vai depender de várias dessas variáveis aqui. Algumas delas são lógicas, como essas que eu falei. Então, eu quero mostrar para vocês também, aqui tem como a gente, baseado nas equações e tudo mais, aqui é formalismo matemático um pouco pesado, mas dá para a gente mostrar que a potência média, eu posso calcular uma potência média, ela depende, ela vai depender do quê? O meio de μ, que é a densidade, vezes a velocidade, vezes o ômega quadrado, vezes a amplitude ao quadrado, tá vendo? Isso aqui é potência, tá, gente? Potência seria energia por tempo, energia por unidade de tempo. Então aqui, basicamente, como é que eu calculo, então, o tanto de energia por segundo que é gerada para minha corda que eu estou mexendo para cima e para baixo? É só pegar o μ, o que é o μ? O μ é a densidade da corda, né? O μ é massa pelo comprimento, então o comprimento está aqui, ó. Né? A velocidade, ele deu ali na formulinha, a velocidade ela é a raiz da força de tensão dividido pelo μ. Se eu sei calcular também por aqueles gráficos, a gente pode calcular essa velocidade, mas pela corda mesmo, a velocidade vai depender da força que ela tiver tensionada e a densidade μ dela, né? Por que depende da força que está tensionada? Quando ela está sendo tensionada, um pulso, gente, ele é um material elástico. Você está simplesmente, eu estou fazendo uma perturbação elástica no canto de cá, no canto da corda, e essa perturbação ela vai ser transmitida para o resto da corda. Então, se ela está tensionada, esse pulso pode viajar, mas o pulso viaja mais rápido. Quanto mais tensionado, mais rápido viaja o pulso. Está aqui. Ela depende, quanto maior o F, maior o V, né? E agora, quanto maior a densidade, menor a velocidade. Então, ela tem que estar mais tensionada e ser menos densa, né, para ter uma maior velocidade. Tá. Então, quanto maior a velocidade, maior a potência. Por quê? Quanto maior a velocidade, quer dizer que está chegando mais pulsos por segundo ali na frequência, porque a velocidade está relacionada com a frequência também, né? Velocidade e frequência tem uma relação. Lembra que velocidade é esforço sobre tempo, né? Lambda dividido pelo período. Então a gente tem uma relação. O que é o período? O período a gente tem uma relação entre 1 sobre frequência, que é 2π sobre ômega. Lembra que o T é 2π sobre ômega, então V
que é lambda ômega sobre 2π. Então, assim, tem várias formas de a gente relacionar todas as variáveis aqui. Então, com essa daqui, eu consigo, com essa fórmula aqui, eu consigo determinar a potência dela, sendo a amplitude, o ômega, a velocidade e o μ. Então, quando está pedindo a potência nos problemas, você vai só usar essa fórmula aqui. Ele vai te dar a massa e o comprimento da corda, você acha o μ, né? Então, atenção, eu sei que vocês vão acabar me perguntando, então eu estou falando como calcular a potência agora. Lembrem disso na hora que aparecer no problema, já anotem aí, potência calcula dessa forma. Para vocês depois não estarem perdidos em algo que está aqui no vídeo. Muita gente vem me fazer perguntas em coisas que estava lá no vídeo. Dessa vez não tem nem desculpa para vocês. Não faz desculpa. Eu tô vendo quem não tá vindo porque eu só fazer uma pergunta, falei, cara, tá lá no vídeo, eu expliquei e chamei a atenção sobre esses dados no vídeo. Aí você tá vindo me perguntar aqui. Então você tem que olhar primeiro, se você não vê o vídeo inteiro e ir anotando as coisas importantes que eu falo, não adianta. Sabe? Então tá tudo lá. Tô dando todos os detalhes que vocês precisam aqui. As dúvidas são pontuais. Porque todos os detalhes eu tô dando para cá. Se perguntar coisas que já estão no vídeo não faz muito sentido. Tá? Vocês podem voltar e vê-lo novamente. Então vai anotando as coisas importantes. Beleza. Então, eu queria mostrar essa parte porque a gente vai precisar dela, então, quando estiver tratando da potência da onda. Beleza, agora eu vou voltar. Tá, então a gente viu nas ondas estacionárias, primeiro, a equação agora ela muda, né? A equação, ela é 2A vezes seno de kx vezes cosseno de ômega t. É separada a equação. Não se preocupem com essa equação por enquanto. E a gente viu como calcular a potência, né? Potência é meio de V ômega ao quadrado, que é mais A ao quadrado, amplitude ao quadrado. Tá faltando um termo, né? Qual que é esse termo aqui? V... Gente, esqueci, peraí. É o μ, né? Então, tirar os quadrados aqui primeiro. μ. Aí tem o ômega ao quadrado. Então, essa é a potência média. Então, aqui isso aqui que é mais importante, tá? Potência média transmitida por uma onda numa corda. Tá? Essa potência média, então. Beleza. Isso aqui, por enquanto, é isso. Agora eu quero voltar e relembrar o que a gente viu na aula passada. Então, a gente viu que uma equação da onda, ela pode ser y. Lembrando. Deixa eu mudar aqui agora de letra para mostrar que a gente está começando a fazer um lembrete aqui. E o que a gente viu? Bom, a gente viu que a equação da onda ela pode ser A seno de kx mais ou menos ômega t. Agora eu quero só dar um feeling para vocês de por que isso aqui é menos quando está para a direita. Suponho que eu tenho aqui essa onda. Vamos supor que ela está em K igual a zero. Já está em K igual a zero, vamos supor que ela saia do seno de zero, seno, né? Seno puro. E aí que o delta é zero, aqui pode aparecer um delta ainda, né? Um φ, mais uma fase inicial. Então suponha que tem aqui essa onda que em t igual a zero ela está aqui, ó. Deixa eu fazer. Faltou nesse programinha uma forma de fazer linha reta. Aqui então,
Deixa eu pausar e voltar, pra vocês perderem menos tempo. Tá aqui. Eu tenho uma função, essa aqui seria uma função, vamos, y igual a uma amplitude daqui a menos a, e y igual a 1a seno de um kx puro menos ômega t. Só que essa aqui é em t igual a zero. Falar que essa aqui é em t igual a zero. Se t igual a zero, né, então, aqui não tem nada disso. Eu vou lá, faço t igual a zero aqui, esse termo some. Esse termo some. Esse φ é zero por quê? Porque quando t é igual a zero, ele está saindo daqui, ó. Lembra que se esse φ é zero e é um seno, ele tem que sair daqui. Se ele é positivo, ele sai para cima, se ele é negativo, ele sai para baixo, né? Lembrem disso. Isso aqui é muito importante saber, da onde sai o seno e o cosseno quando é zero. Então, o cosseno, né? O cosseno, quando o φ é zero, ele sai daqui de cima se é positivo ou daqui de baixo se é negativo. Ok? Então, essa aqui em t igual a zero, fica só assim, um seno de kx. Cada onda, gente, para cada tempo desse daqui, né, eu vou ter uma onda diferente. Ela já andou para frente um pouquinho, né? Então, se eu estiver pensando aqui, agora, suponho que agora eu tô lá em t igual a... Suponho que passou, é mais fácil a gente pensar em termos, e eu vou acabar me atendo aqui, a frações do período. Meio período, um quarto de um período, 3/4 de um período, entendeu? Que fica mais fácil a gente visualizar o que está acontecendo. Então, suponha que agora em t igual a 1/4 de período. O que você acha que aconteceu com 1/4 de período? Essa onda, gente, é bom fazer o cantinho da esquerda dela aqui para ficar mais claro. Essa onda, ela continua para cá, certo? Então, daqui ela continua para cá. E aí ela só vai subir para lá e vai continuar, tá? Agora, suponha que eu andei 1/4 de um comprimento de onda. Então pensa, para a direita. Se eu andei 1/4 de um comprimento de onda para a direita, quer dizer o quê? Que cada ponto da onda, ele vai ter que se mover 1/4 do comprimento de onda. 1/4 de período, né? Lembra o que é o período? O período é o t grande. É o tempo que leva para percorrer um comprimento de onda. Se o tempo meu foi 1/4 de um período, quer dizer que ele vai percorrer o quê? 1/4 de comprimento de onda, certo? Então, cada ponto vai ter que se mover 1/4 de comprimento de onda. Então, esse ponto que estava aqui vai vir parar aqui. Esse ponto estava aqui vai vir parar aqui. Então, tirar essas bolinhas aqui. Então tá, esse ponto que estava aqui veio parar aqui, esse ponto estava aqui, veio parar aqui, ó, 1/4, é um quadrante, né? Esse mínimo que estava aqui, ó, ele veio parar aqui. O que mais? Esse zero que estava aqui, veio parar aqui. Esse mínimo que estava aqui, veio parar aqui. Esse zero que estava aqui, veio parar aqui. E esse máximo que estava aqui e vai para lá, né? Então, basicamente, como é que ficou a onda, ó? Tá aqui. Então, esta onda aqui, gente, já é uma onda quando o tempo que passou foi o quê? Foi período dividido por 4. Então, se ele passou um tempo que é equivalente ao período dividido por 4, quer dizer que ele tem que ter percorrido, a onda tem que ter percorrido um espaço igual. Isso aqui, então, é como se tiver percorrido um ΔX igual a lambda sobre 4 também, né? É que eu posso falar que o ΔT, né? O tempo que passou foi t sobre 4. O ΔX foi lambda sobre 4. O ΔT aqui pode ser t ou ΔT, porque como t0 é 0, né? Então, ΔT é só t, dá na mesma. Agora, o ΔX, dependendo do ponto da onda, ele foi do zero, ele foi daqui para cá. Então, assim, foi daqui para cá. Então percebam que a onda está bem clara, que essa onda, se eu pegar essa onda aqui e chegar ela para a direita, ela vira essa. A azul chegar para a direita, ela vira a vermelha.
Então eu posso dizer que essa onda aqui, né, ela agora, se eu olhar para o gráfico dela agora, né, porque a gente quer saber, eu tirar uma foto dela, eu quero saber o gráfico dela, e o gráfico dela vai depender da onde está a origem. Se eu mantenho a origem no mesmo lugar sempre, que é esse daqui, que função vai ser essa daqui? E aí, que função é essa vermelha agora? Ela continua para cá. Então, veja, essa é uma nova onda. Ela vai ter uma equação diferente. Eu sei, o que eu sei? Eu sei que ela percorreu 1/4 de comprimento de onda em 1/4 de período, né? Em um tempo igual a 1/4 de um período. Então, eu sei que ela vai ter alguma coisa relacionada ao tempo. O tempo passou. Só que pensa o seguinte, eu não quero saber qual que é a posição dela em relação à origem, né? Aí então eu venho aqui e olho, bom, essa onda vermelha. Essa onda vermelha. Cada ponto, eu quero saber qual que é o ponto dela em relação à origem, mas ela já não se moveu um tanto? Que tanto que ele se moveu? Ele se moveu ômega t. Velocidade vezes o tempo. Ó, velocidade vezes o tempo não é posição, não, tanto que ele. Velocidade angular, né? A gente está falando em forma angular. Ele percorreu ômega t. Se ele percorreu ômega t, eu vou pegar esse ponto x dele aqui, o x, e tirar esse ômega t. Então, por isso que aparece o kx menos ômega t. Porque eu quero saber em relação à origem. Então, eu tenho que descontar o tanto que ele se moveu para frente para saber quanto que ele vai estar na origem aqui, ó, que ele vai estar aqui nesse ponto. Aqui a gente fez visualmente, mas matematicamente o que a gente está fazendo é isso. Ó, kx menos ômega t. Se ela está indo para a direita ou se ela está indo para a esquerda, é kx mais ômega t. Tá? Então depois eu vou escrever isso aqui definindo certinho, mas só para vocês terem um feeling e do porquê que isso acontece. Então agora, que função seria essa daqui? Essa função não é a mesma que se eu tivesse, olha só, chegado, ela não está saindo de baixo, não menos cosseno? Não, menos cosseno, olha aqui, ó. Essa função eu posso falar que ela é um y igual a menos cosseno de kx. Porque está embutido a parte temporal, tá? E professor, mas só tem um kx, cadê a parte aqui do tempo? É porque antes era um seno, olha só. Então vamos colocar e mostrar que esse seno vai virar um menos cosseno. Como? Tá, ele estava aqui, certo? Onde que eu fui lá e peguei a origem agora? É como se eu tivesse pegado a origem, né? E colocado, fui pegado a origem e colocado ela aqui. É como se eu tivesse pegado a origem e colocado ela bem ali no canto, ó. Tá vendo que aí essa aqui virou essa? Olha só. Se eu pegar a origem aqui e colocar bem nesse cantinho aqui, ó. Essa daqui não é a mesma dessa vermelha aqui, ó. Porque ó, a azul não vira a mesma vermelha. Se eu mudo a origem da azul, que ela aqui tá saindo de baixo e subindo. A vermelha aqui saindo de baixo e subindo, né? Então, lembra o que acontece? Vamos relembrar aqui. O que a gente tinha falado sobre essa questão de o seno virar o cosseno, dependendo da função. Olha aqui, ó. Lembra da aula passada? Se eu tinha um seno, olha quando que o seno vai virar o menos cosseno, olha aqui, ó. Menos π sobre 2. O que é π sobre 2? É um quarto, é um quadrante, é um quarto de comprimento de onda ao todo, né? Em termos de ângulo. Então, bom, por quê, né? Lembra que eu tinha falado para vocês? Eu pego então x e tiro menos π sobre 2, boto a origem aqui, ó. Então, menos π sobre 2, vem aqui e coloca a origem aqui, ó. Quando eu coloco a origem aqui, não é a mesma coisa, esse aqui não está saindo de baixo, não é um menos cosseno, né? Então, daqui tá, ó, seno de x menos π sobre 2 é igual a menos cosseno de x. Então, na verdade, eu posso vir ali naquele problema e falar que simplesmente, que isso aqui também, ao invés de falar que é um cosseno, é falar para vocês que é o quê? Que é um y é igual a um a seno de kx menos π sobre 2, porque ele não andou um quadrante para a direita? Lembra que para a direita é negativo.
Se ele andou um quadrante, quer dizer que ele andou π sobre 2 para a direita. Π sobre 2 é 90 graus, né? Então, olhando para essa forma, é simples a gente ver. Lembra, está indo para a direita, é negativo, então tem que ser negativo. Quanto que ele andou? Foi um quadrante. Se foi um quadrante, então π sobre 2. Então, y igual a seno de kx menos π sobre 2. Né? E assim por diante. Se ele tivesse andado 2 quadrantes, né? Esse ponto que estava aqui vem parar aqui. E aí essa onda, você está vendo essa onda se mover para a direita. E para cada t diferente, você está tirando uma foto. Um snapshot dela. Então, para cada snapshot desse, você vai ter uma onda diferente. Então, aqui a importância do que é isso daqui, porque isso aqui é a mesma coisa que a cosseno de kx mais... kx, né? Porque o seno de kx menos π sobre 2 é a mesma coisa de cosseno de kx. Sempre que tiver, então, uma fase aqui que ela seja uma fase π sobre 2 ou π ou 2π, a gente consegue transformar seno em cosseno e vice-versa. Que a diferença entre o seno e cosseno são a mesma função atrasadas em π. Atrasadas em π sobre 2, desculpa, em 90 graus. Tá? Tá, então, se a gente tem uma onda do tipo... tipos de onda. A gente tem uma onda que ela pode ser progressiva. Aí só vocês lembrarem que é o contrário, tá? Progressiva, ela é do tipo seno ou cosseno de kx menos ômega t mais φ. E se ela é regressiva, no caso para a esquerda, que é o nosso padrão agora é sempre direita, o x é positivo para a direita, né? Então se ela é regressiva, ela é para a esquerda. Ela é seno ou cosseno, né? De kx mais ômega t mais φ. Ok? Então, os tipos de onda possíveis aí. Tá. Então a gente viu todos os conceitos necessários que a gente precisa para a gente começar a resolver o problema. Então eu vou postar já um problema aqui que vocês vão pegar mais o feeling mesmo só com a prática. Não se preocupem se está meio confuso, peguem vídeo. Agora que eu vou passar o exercício, vocês vão ver que vai ter tudo bem aplicado. Tá? Então eu já volto com o enunciado. Bom, estamos de volta então com o problema. Problema bem simples, aplicação direta das fórmulas e dos conceitos. Esse é o primeiro para ver se vocês realmente pegaram o básico. Então fala que tem uma onda transversal harmônica, tem a equação dada por y igual a 2 vezes 10 a menos 2, vezes o seno de π sobre 25x menos 5πt. Tá. Determinar a amplitude A, o número de onda K, a frequência angular ômega, o comprimento de onda e a velocidade da onda. B, a onda é progressiva ou regressiva? Justificar. Bom, a gente já viu que se ela é negativa, então ela é progressiva. Então já está aqui. O fato dela ser positiva ali já é negativa, ela diz que ela é progressiva. Então já está resolvida. Construir o diagrama e fazer o gráfico. Então a gente vai aplicar os conceitos básicos aqui. Tá. Olhando para cá, de cara, a gente já vê que quem acompanha o x é o K. Ó. Esse é o K. E quem acompanha o T é o ômega, sem o sinal, tá? O sinal a gente já sabe para que serve, só para falar se ela é progressiva ou regressiva. Então tá aqui, ó. Então aqui a gente já tira de cara que o K é π sobre 25. E como ele tem que multiplicar... Gente, não pode ter dimensões no seno e cosseno. Então, se tem um x aqui que é metros, quem está multiplicando ele tem que ser 1 sobre metros. É metro a menos 1, tá? O K, a unidade dele é metro a menos 1. Vou falar sobre a unidade agora, prestem bem atenção. Ó, então, quando a gente tem um seno de kx menos ômega t, aqui dentro não pode ter unidade. Então, se esse x é metros, o K tem que ser 1 sobre metro. Se o t é segundo, o ômega tem que ser 1 sobre segundo. No caso, o ômega é radianos por segundo, né? Mas tudo bem. Aqui também seria radiano por metro, porque a gente está tratando em radianos aqui. Mas pensaria com 1 sobre segundo, que é a frequência, né? Para cortar tudo. Então, o K é metro a menos 1. O ômega, bom, o ômega, tirando dali, é 5π radianos por segundo.
mais uma que sai daqui. A amplitude também sai fácil. 2 vezes 10 a menos 2 metros, tá? A amplitude é em metros. O que mais? Bom, agora a gente tem na letra A, número de onda K, frequência angular ômega, comprimento de onda. Bom, o lambda agora, a gente sabe que o lambda é 2π sobre K. E o K é 2π sobre lambda. 2π sobre K, né? Então, o lambda nada mais é 2π sobre π sobre 25. E aí, a gente tem... conserva primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. O π vai cortar com π. A gente vai ter 25 vezes 2, 50 metros. Comprimento de onda dela. É uma onda... Tá mais para onda de rádio aí, né? Comprimento de onda de 100 metros, 50 metros. O ômega, do mesmo jeito, o período é 2π sobre ômega. Então, o período é igual a 2π sobre 5π. Finalmente, período é 2, corta o π com π, é 2 quintos. 2 por 5 dá 0,4 segundos. Só um segundo. Oi, me ouvindo? Beleza. Bom, então, desculpa, eu estava respondendo a própria aula de vocês. 0,4 segundos. O que mais a gente falta calcular? A velocidade. Uma velocidade a gente sabe que é lambda pelo tempo, né? Comprimento de onda é pelo tempo, pelo período. Então, o comprimento de onda é 50 dividido por 0,4. Vamos fazer essa conta aqui. 50 dividido por 0,4. 125 metros por segundo. 5 metros por segundo. Então já não pode ser uma onda de rádio, né? Isso aqui é simplesmente uma onda, uma corda bem... com um comprimento de onda bem grande, né? E a frequência? Não pediu, mas vamos fazer a frequência. Frequência é 1 sobre o período, que é 1 dividido por 0,4, que é 2,5. Quer dizer que ocorrem 2,5 ciclos por segundo. E aí tá. Então aqui a gente tem tudo, olha só. O ômega, 5π radianos por segundo. Se a gente tratar isso para graus, a gente pode ver quanto que é isso aqui em graus. 5π, né? 5π é mais do que 1, claro, porque é 2,5 Hz. Tá vendo que é 5π radianos por segundo? Ele tá andando mais do que 2π por segundo. Tá dando mais do que uma volta completa por segundo. Tá bem claro aqui, ó. Isso aqui fica evidente pela frequência, que é 2,5 Hz, que é 2 ciclos e meio por segundo. Tá vendo que 2 ciclos e meio, olha para cá, 5π não é a mesma coisa que 2π vezes 2,5? Né? Então, tá bem evidente que esse 5π aqui tá dando, são 2 ciclos e meio por segundo. Porque um ciclo é 2π. Oi, só um segundo. Então, frequência 2,5 Hz. O que mais que falta pra gente fazer? A velocidade da onda a gente já terminou tudo, né? A onda é progressiva ou regressiva? É progressiva. Agora o diagrama. Vamos fazer o diagrama. Como é que a gente faz um diagrama? Como é que aquele passo a passo que eu passei para vocês do diagrama? Você pega aqui, monta os seus eixos. Aqui o eixo x e o y, x em metros, y em metros. E aí, tiro quatro pontos, 1, 2, 3, 4, mais ou menos igual, né? 5. Por que 4? No 4, ó, 90 graus, 180, 270, 360.
Então eu sei que aqui é um comprimento de onda. Aqui é um lambda. E quanto que é o lambda? Ah, o lambda é 50, né? Cadê o lambda? 50 metros. Então, o que que vai ali? 50. Aí a gente vai dividir em 4, né? Dividido por 2 aqui dá 25. Então aqui é 12,5 metros. E aqui é 37,5 metros. Tá? E aqui seria o quê? 50 mais 12,5, 62,5. Ok? Então, beleza. Colocamos aqui o comprimento de onda. Agora, muito importante. A nossa equação é essa daqui. Vamos escrever a equação aqui. Ó. Menos 5πt. 2 vezes 10 é menos 2. Então, y é igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes π sobre 25x menos 5πt. Certo? No diagrama, ele pediu para t igual a zero. É importante. Sempre que você fazer o gráfico, você precisa saber qual que é o tempo dele. Se t igual a zero, isso aqui vai para zero. Se isso aqui vai para zero, então a gente só sobra isso daqui, né? Ops, desculpa, faltou o seno, né? Era seno ou cosseno lá? É seno. Faltou o seno aqui. Deixa eu apagar aqui. Seno. 2 vezes 10 a menos 2. Y é igual a isso, né? Então, vai para zero, sobra só o quê? Sobrou só isso aqui. Y é igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes seno de π sobre 25x. Beleza. Uma vez que você substituiu o tempo, pronto. Agora você vai analisar, é isso aqui, ó. Certo? Então, é um seno. Você sabe que é um seno e ele é positivo. Ele tem que sair daqui para cima, certo? É um seno positivo. O que mais? Amplitude, então eu vou botar aqui amplitude. 2 vezes 10 é menos 2. Menos 2 vezes 10 é menos 2. E aí eu passo um traço aqui. Passo um traço aqui. O traço em cada um deles para poder dividir mais fácil. Ó. E agora, vamos escolher uma cor para preencher o nosso gráfico de verde. Então, se ele é seno positivo, olhei para cá. Ó. A gente já calculou tudo que precisava para calcular para fazer esse gráfico. Né? Basicamente era o lambda. Então, e saber se é um seno, cosseno, é um seno puro. Nesse caso, não tem um φ aqui. Ó. Não tem um mais φ. Se não tem um mais φ, é mais simples. Quando chegar no mais φ, a gente vai ter que fazer algumas análises. Mas nesse caso, é um seno puro. Se é um seno puro, o que eu faço então? É positivo, então sai daqui. Ó. Então vem aqui, vem para cá, aqui e aqui, assim por diante. Então esse é o gráfico da minha função em t igual a zero. Em t igual a zero, ele vai ter esse comportamento. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer se t fosse... Não pede isso, né? Mas vamos fazer o gráfico agora? Fazer o gráfico para t igual a 0,1 segundos. Depois que eu fizer isso aqui, eu quero chamar a atenção de vocês sobre o que vai acontecer exatamente em t igual a 0,1 segundos. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, vou pegar lá a função, aí ela não é mais em t igual a zero, então vou pegar y igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes seno π sobre 25x menos 5π vezes t, certo? Tá. Só que agora o t é igual a 0,1 segundo, então eu vou aqui multiplicar por vezes 0,1. Ou melhor, 0,1 é um décimo, né? Então, vezes um décimo. E aí, o que a gente tem aqui? Tá. Então, vem aqui.
eu vou fazer essa operação, mal. Então, vou fazer a operação aqui, né? Vou pagar só aqui. Eu tenho 5π sobre 10, simplifico o 5 e o 10, que é o quê? Π sobre 2, certo? Π sobre 2. Ok. Ficou dessa forma. E aí? Eu quero fazer o gráfico. Mas agora eu não sei, porque tem esse π sobre 2 aqui, tá? O x aqui certinho, mas tem esse menos π sobre 2. Aí a hora que entra aquela explicação que eu dei pra vocês, de quando você tiver um menos π sobre 2, a gente sabe como que acontece. Vai falar, nossa, eu esqueci. O que vira mesmo? Vira mais cosseno, vira mais seno, menos seno? Esqueci, não lembro. Você não precisa decorar. O que você tem que vir aqui fazer? Deixa eu vir aqui fazer o gráfico do seno. Faça o gráfico do seno puro. O gráfico do seno puro, falar o gráfico do seno puro eu lembro. Então vou fazer o gráfico dele aqui, ó. Seno puro. Tá aqui. Aí vem cá, então. 1, 2, 3, 4. E joga um pra cá também. A gente vai precisar de analisar, que é um menos π sobre 2, né? Aí eu venho aqui, traço aqui na amplitude. Traço aqui também. Faço os tracinhos aqui. Ó, nem vou colocar valores, que eu tô fazendo um gráfico de um seno puro. Ele é geral. O gráfico geral de um seno puro, eu sei como é que é. Ele sai do zero aqui, positivo, né? Então vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá e assim por diante. E aqui ele vem pra cá e sai pra lá, certo? Aí eu quero fazer essa análise. Falo, nossa, eu tenho que fazer esse gráfico agora pra t igual a 0,1 segundo. Eu vim aqui substituir 0,1, um décimo. Aí eu vi que a fase se transformou em menos π sobre 2. Vocês conseguiram perceber por que apareceu esse menos π sobre 2 aqui? Vamos tentar entender? Olha só, quanto que é um período? Um período é 0,4 segundos. Tá, eu estou tratando em quantos? 0,1 segundo não é um quarto de um período? Um quarto de período é o quê? Lembra que quando percorre um quarto de período, um período é uma volta completa, é o tempo que leva para dar um ciclo completo, né? No caso, se é um quarto de um período, quer dizer que ele vai ter que percorrer um quarto de comprimento de onda, certo? Então, é aquele mesmo exemplo que eu dei logo antes, de um quarto de comprimento de onda, ela é positiva, eu sei de cara, né, que como é que é menos π sobre 2, falar menos é porque é para frente, positivo, certo? Se aqui é menos, é positivo, é progressiva, ela está indo para a direita, né? Π sobre 2, eu sei que é um quarto de um comprimento de onda. Então, é um quadrante. Então, eu sei que isso aqui vai ter que... Esse verdinho aqui, agora eu vou fazer em amarelo, vai ter que andar um quadrante para a direita. Então, ele vem parar aqui. Esse aqui vem parar aqui, né? Ó, e daí por diante. Então, se essa aqui é um máximo, então aqui tem que fazer assim. Ops. Tem que fazer assim e assim. Assim, assim, assim. Tá vendo? Ó? É como se eu tivesse chegado isso aqui pra cá. Só isso. Você chega esse aqui pra cá, então daqui ele tem que vir pro zero, daqui ele tem que vir pro mínimo. E assim por diante. Lembra que no caso do seno aqui, ele continuaria pra cá, né? Ó. Se tivesse mais um aqui, ó. Ele vinha até aqui, ó. Esse mínimo veio parar aqui. Todos os pontos andaram um quarto de comprimento de onda pra lá. Né? Então, mas como é que você já veria então que isso aqui, que eu poderia falar que isso aqui nada mais é que 2 vezes 10 a menos 2 vezes um cosseno? Como é que eu já vejo isso aqui de cara? Π sobre 25, x cosseno, tá vendo? Ó? Seno de alguma coisa menos π sobre 2 deu cosseno. Como é que eu vejo isso? Eu venho aqui e falo, bom, faça o gráfico do seno puro. É um gráfico que você tem que saber. Ele sai do zero, ele vai fazendo aqui, daqui pra cá ele continua. Aí você olha o seguinte... Pega o seno puro e coloco a origem, π sobre 2 não é 90 graus? Então, 90 graus é um quadrante. Eu coloco um quadrante para a esquerda. Não coloco a minha origem aqui, ó. Ó, um quadrante para a esquerda. Agora, se a origem fosse aqui, que função seria essa aqui? Olha, ela está saindo de baixo e está subindo. Ah, é menos cosseno. Então, errei aqui, né? Não é cosseno, aqui é menos cosseno. Então, vou botar um menos aqui. Tá vendo? Eu não lembrava que era mais ou menos, mas eu vim aqui e fiz o gráfico e vi que é menos
2 vezes 10 a menos 2 vezes cosseno de π. Então, veja, daqui eu percebi isso. Não precisou de eu aplicar aqui seno de A, cosseno de B, aqueles tudo lá. Só pelo gráfico eu já vi que vem pra cá, lembra? Se fosse seno de π sobre 25x mais π sobre 2, aí eu ia botar a origem aqui, ó. Se eu botasse a origem aqui, esquece o lado de cá agora, não era como se ele estivesse saindo de cima. Quem que sai de cima para baixo da amplitude? É o mais cosseno, aí seria o mais cosseno. Ah, não foi π sobre 2, foi π. Foi mais π, então mais π é mais um quadrante, mais 2 quadrantes. Então a origem ficava aqui, ó. Se a origem fica aqui, esquece o resto daqui, o que que tem saindo daqui? Ó, que função é essa? Que sai do zero para baixo, não é o menos cosseno? Então ele viraria o menos cosseno. Então, percebam que, dado o gráfico aqui, gente, se você é o gráfico do seno e cosseno puro, você consegue fazer essa análise para saber o tempo todo o que está acontecendo. Ops. Você consegue ter uma ideia do que está acontecendo simplesmente, então, olhando para o gráfico, tá? Então, esse problema eu quis estender um pouco, que a gente vai falar mais dele, mas eu quis estender para você já ir se acostumando com essa ideia aqui, tá? Então, esse problema tá feito. Agora vamos ao próximo. Bom, estamos de volta com outro problema. Nesse problema, bem parecido com o outro, inclusive ele está pedindo aqui em 2 instantes. O que está acontecendo? Vamos analisar primeiro a nossa equação. Essa equação é y, 4 vezes 10 a menos 3, que é a amplitude, seno de 4πx mais 20πt mais π sobre 2. Agora tem um π sobre 2 aí de fase, uma fase inicial, né? De cara a gente já pode transformar esse seno num cosseno, certo? Lembra, ó, mais π sobre 2, eu já de cara posso pensar nesse problema não como um seno mais. Eu posso pensar nele como sendo o quê? 4 vezes 10 a menos 3 vezes cosseno de 4πx mais 20πt. Por quê? Porque suponha que eu tenha qualquer coisa, seno, igual tá ali, de qualquer coisa que tá ali dentro, eu vou chamar de um θ qualquer, mais π sobre 2, né? Do jeito que tá lá, o θ seria 4πx mais 20πt, seria isso aqui tudo, o θ. Suponha que eu tenho isso aqui. Seno de qualquer coisa mais π sobre 2, a gente vem aqui no gráfico do seno, mais π sobre 2. Π sobre 2 é um comprimento de onda. Se é um comprimento de onda, quer dizer que eu estou colocando a origem aqui, ó. Se eu estou colocando a origem aqui, que função que essa vira? Olha assim, ó, tá saindo de cima para baixo. É cosseno. Então, seno de θ mais π sobre 2 é cosseno de θ. Aquelas relações que eu tinha colocado lá. Então, você veio simplesmente para o gráfico. É muito simples. Coloca a origem no novo lugar, a mais π sobre 2. Então, eu andei mais π sobre 2, só você lembrar que a cada π sobre 2 é um quadrante. Se fosse π sobre 4, seria meio quadrante. A gente não vai estar trabalhando com números quebrados, tipo π sobre 25. Ah, quando que... Não, a gente vai estar trabalhando, quando é para analisar o gráfico assim, vai ser algo que seja lógico, tá? Então, a gente sabe então que ele vira um cosseno. Então, já pode de cara já transformar isso aqui num cosseno. Foi o que eu fiz ali, transformei num cosseno. Então tá. Já vai simplificar a forma da gente fazer o problema. Tá, cosseno de 4πx mais 20πt, agora não tem surpresa. Agora vai determinar. Vamos lá. Amplitude. Qual que é a amplitude? Tá aqui. O A, vou nem escrever. O A. Ah, qual que é o K? O K é isso aqui. K. Isso aqui é o ômega. Ela é positiva, então ela é uma onda regressiva. Aqui não tem nada demais. E agora vamos calcular o resto, né? O do K eu tiro o lambda. O lambda é igual a 2π sobre K. Que é o quê? 2π dividido por K, que é 4π. Que é meio metro. Lambda é meio metro. O ômega é 2π sobre o período. 2π sobre t e o período é 2π sobre ômega. Então, o que a gente tem? 2π sobre o período
Não, o ômega é 2π sobre o período. Quer dizer, eu quero o período, né? Eu já tenho o ômega, desculpa. Então aqui eu quero o período. O período é 2π sobre ômega. Um é 2π sobre o outro. 2π sobre ômega. É 2π sobre 20π. Corta o π por π. 1/10, 0,1 segundo. 0,1 segundo. Beleza. A gente já tirou o que mais? Frequência F. A F é 1 sobre o período, que é 1 dividido por 0,1, que é 10 Hz. Quer dizer que está tendo 10 ciclos a cada segundo. 10 ciclos a cada segundo. A velocidade. Velocidade é espaço sobre o tempo, é lambda sobre o período, comprimento de onda sobre o período. Por quê? Porque ele leva o tempo equivalente a um período para percorrer um comprimento de onda, lembra, né? Essa definição. Então, meio, lambda é meio, dividido por 0,1, que é o período. Meio dividido por 0,1 é meio vezes 10, que é 5 metros por segundo. Então, a gente tirou tudo que a gente precisava tirar, certo? Todos os dados estão aqui agora. Agora ele quer o diagrama nos instantes t igual a 0 e t igual a 3/4. Então, vamos achar a equação para cada um. Para cada um deles agora. Então, estou fazendo agora é a letra B. B. Então, para t igual a 0, eu venho ali naquela equação e vai virar o quê? Ó, essa equação aqui faço o t igual a 0. Então, vai sobrar só 4πx. Vai ficar assim. Y é igual a 4 vezes 10 a menos 3 vezes cosseno de 4πx. T igual a 0. Tá vendo que para cada instante eu vou ter uma curva diferente. Cada instante. Em t igual a 0 tem uma curva, em t igual a 0,01 eu tenho outra. Cada instante eu tenho uma curva. Então o que eu faço? Vou lá, vejo qual é o tempo, substituo, agora tem a curva em x. Agora é essa que eu faço o gráfico. Para t igual a... O que ele pediu agora? 3/4 de um período. Ó. 3/4 de um período é o quê? 3/4 de t, que é igual a 3/4 do período. O que é o período? 0,1. 0,1 eu vou colocar 1/10, tá? Ficar mais fácil. 1/10. Tá? 0,1, que isso aqui lembra que é igual a 1/10. 1/10, então, 3 vezes 3 dividido por 40. 3 dividido por 40 segundos. Não dá para simplificar mais, né? Isso aqui é a mesma coisa, acredito eu, de 0,075. Deixa eu ver aqui. 3 dividido por 40, 0,075. 0,075 segundos. Eu vou deixar 3 sobre 40, porque ele... Daniel, tá escutando? Só um segundo, gente. Tá, não tinha algum de vocês. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo a aula aqui, eu tô olhando a prova de vocês, né? Então, às vezes vocês me chamam aqui, vai aparecer no vídeo. Ok. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu achei quanto que é 3/4 de um período, que ele falou que para ter 3/4 de um período, o período é 1/10, que é 0,1 e 0,075, ou 3 sobre 40. Então, vamos substituir lá agora na equação. Qual que é a equação? Essa aqui, ó. Vou até dar um copiar nela aqui, fica mais simples. Então, vem aqui, essa aqui é a equação. Copiar. Isso agora, vamos colar aqui. Beleza. Vamos apagar esses aqui. Então a equação é essa, né? O que eu tenho que fazer agora? Substituir o t por 0,75 ou 3 sobre 40. Tá vendo que é melhor substituir por 3 sobre 40? Que é mais fácil de cortar aqui. Então vamos substituir vezes 3 sobre 40. Que vai ser igual ao quê? Então, copiando, colando aqui de novo. Na verdade, deixa eu deletar. Copiar esse outro aqui, que não tem que ficar apagando esses trequinhos.
Então, o que sobrou? 3 sobre 40. 40 por 20 dá 3 meios de π. 3 meios de π, certo? Então, só colocar aqui. 3π sobre 2. Certo. Agora a gente tem que fazer o gráfico disso aqui. E aí, como é que eu faço o gráfico disso? Você vai ter que olhar para isso aqui, você sabe que tem uma fase. Quando tem uma fase é complicado. Falar, se fosse o cosseno puro eu sabia. Vamos fazer aquela mesma lógica. O cosseno puro eu sei. Vou fazer o gráfico do cosseno puro, então. Daqui. Vem aqui e faço. 1 para cá, 2, 3, 4 e 1 para cá. Não vai precisar de um para a esquerda não, mas vamos deixar aqui. Então, mesma ideia, ó, esse é o cosseno puro. Se o cosseno puro eu sei como é que funciona o cosseno puro, eu sei que ele sai de cima. Ele sai de cima, então ele vai sair daqui positivo, né? Então ele sai de cima, mínimo aqui, depois aqui passa pelo zero e aqui pelo máximo. Gente, nesses pontos é sempre assim, ó. No primeiro quadrante, você tá no máximo, ele vai pro zero, depois pro mínimo, depois pro zero, depois pro máximo. Tem que passar por isso. Para cada quadrante desse, é isso que acontece. Certo? Então, o que eu tenho aqui agora? Eu vou continuar para cá também, se fosse um menos, mas agora olha só. O que é 3π sobre 2? Então, eu vou pegar meu cosseno puro, que é como se ele estivesse aqui, e vou colocar a origem 3π sobre 2 à frente. O que é 3π sobre 2 à frente? Então, eu vou começar a contar. Ó. Cada quadrante não é π sobre 2? E aqui tem 3π sobre 2, então são 3 quadrantes. Então, se eu sei que agora que é essa questão, essa onda vai andar 3π sobre 2, mas ela é positiva, então é para a esquerda. É para a esquerda. Ela é para a esquerda. Então, vem aqui e fala, tá, se ele vai andar 3π sobre 2 para a esquerda, eu tenho que ir 3π sobre 2 para colocar a origem, então. Eu sei que ela está indo para a esquerda, tá? Mas eu só tô, quando a gente está fazendo o gráfico, quando a gente quer saber aonde ela vai estar, né? Como é que faz? Mais 3π sobre 2. Então coloca aqui, ó. São 3 quadrantes. 1, 2, 3. Quer dizer que vem parar aqui. Vem parar aqui. Então vamos ver o que vira isso aqui. Coloco minha origem aqui, ó. Ó, 1 quadrante, π sobre 2. Mais π sobre 2, mais π sobre 2. Porque é 3π sobre 2. Então se é 3π sobre 2, ele vem, a origem então vem parar aqui, ó. São 3 quadrantes aqui. Então, esquece o que está para cá. Qual função que sai do zero e vai para cima? Né? Isso aqui, então, é claro que é que cosseno de θ. Um segundo. Então, cosseno de θ mais 3π sobre 2, a gente viu aqui, que ele simplesmente se transforma num seno de θ. Um seno de θ. Então, a gente viu que ele vira um próprio seno de θ. Então, nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? Então, isso aqui... Ranieri, você não tá mutado. Valeu. Então, essa equação... Então, aquela função que era cosseno daquilo vai virar simplesmente o seno daquilo. Então, eu vou ter que y igual a 4 vezes 10 a menos 3 vezes cosseno. Opa, o cosseno virou seno, né? Vezes o seno de 4πx. Pronto. Então, isso aqui é para quê? Lembra que isso aqui é para t igual a 3 períodos sobre 4. 3 quartos de um período. E a gente já tinha o do zero, então, né? Que era esse aqui, para t igual a zero. Vou até copiar ele aqui para ficar mais fácil. Que é esse. Então, vem aqui. Tá aqui.
Então tem os dois estados, em t igual a zero e em t até 3t sobre 4, 3 quartos de um período. Agora é só fazer o gráfico para cada um deles, porque está pronto a equação. Eu tenho duas equações. O que a gente teve que fazer às vezes é ver se, quando se aparecesse, como apareceu aqui, ó, um número fixo aqui, a gente tinha que dar um jeito nesse número. E a gente usa essas relações que eu dei para você. Normalmente vai aparecer esses mais... Por enquanto a gente está começando com esses que é só π sobre 2, múltiplos de 3π sobre 2, né? Que é um quadrante, 2 quadrantes, 3 quadrantes ou 4 quadrantes. Então, aqui a gente tem o quê? Vamos fazer o gráfico agora? Deixa eu ver se eu tenho... Não. Então, deixa eu já pausar e já vim com o gráfico começado. Tá, estamos então com só o modelo para começar, né? Que a gente sempre faz. O que a gente faz sempre, né? Conta 4. 1, 2, 3, 4. Esse é um comprimento de onda, que foram os 4 quadrantes. Aí coloca o valor do comprimento de onda. Vamos olhar lá que a gente já calculou lá no início. Cadê o comprimento de onda aqui? Lambda... Cadê? Meio metro. Então vamos deixar em fração mesmo. O lambda é meio metro. Então aqui... Não dá para amarelo. Aqui é meio... Isso aqui é meio. Aqui vai ser o quê? Metade de meio é 1/4. E aí, 1/4 de meio é 1/8. Né? 1/8. Beleza, você sempre faz assim, ó, faz uma metade, depois deu metade desse. E agora, esse aqui é 3 vezes esse, 3 vezes 1/8, que é 3 oitavos, né? Porque é 3 quadrantes. Esse aqui é um quadrante, 1/8. 3 quadrantes é 3 vezes 1/8. Então, a gente tem, já está pronto o esboço só da nossa escala certinho, né? Com o comprimento de onda, beleza? Agora o que a gente vai fazer é fazer para cada um deles com cor diferente. Vou fazer para t igual a 0 primeiro em azul. T igual a 0. Vamos, t igual a 0, tá aqui, ó. T igual a 0 é um cosseno puro. Cosseno puro. Então, como é que eu faço o cosseno puro? Ele sai daqui de cima. Então, o cosseno puro ele sai de cima. Então, vem para cá, agora vem para cá, agora para cá, agora para cá. Isso. Então, esse aqui é para t igual a 0. Agora vamos fazer em vermelho para t igual a 3/4 de período. Que função é essa? Agora é uma função seno, olha aqui, ó. A gente viu que acabou se transformando na função seno. Então, o que eu vou... Seno ele sai da onde? Sai de baixo, né? Então vai estar aqui, ó. Agora, essa aqui então é t igual a 3t sobre 4. Necessariamente, olhando para cá, não tem como a gente saber se ela está indo para a direita ou para a esquerda, certo? Porque parece que essa t igual a 0, ela poderia estar indo para a direita. Tá vendo? Se ela for para a direita, esse ponto vem parar aqui, esse ponto vem parar aqui, mas ela está indo para a esquerda. Por que eu sei que ela está indo para a esquerda? Porque por conta desse sinal aqui, ó. Esse sinal mais quer dizer que ela vai para a esquerda. Se ela vai para a esquerda, o que ele falou? Ele falou que essa onda que a gente fez a segunda, ela está em 3/4 de período, ó, 3t sobre 4. 3/4 de período seria o quê? 3/4 de um comprimento de onda. Quer dizer que ela se moveu para a esquerda 3/4 de um comprimento de onda. Lembra, gente? O período t é o tempo gasto para percorrer um comprimento de onda, lambda. Se você percorreu 3/4 de um período, quer dizer que em metros ele andou 3/4 de um comprimento de onda. Quer dizer que ele tem que ter ido 3 quadrantes para a esquerda. Vamos ver se está indo 3 quadrantes para a esquerda. Olha só, esse ponto aqui, ele está indo 3 quadrantes para a esquerda, ó. 1, 2, 3, veio parar aqui, certinho. Tá vendo que então em t igual a 0, depois passou 3t sobre 4, ela veio parar aqui, tá certinho. 3 quadrantes, certinho. Bom, a gente tava... Pausei para atender mais um de vocês.
O... Valeu. Então a gente viu certinho que daqui para cá ela tá uma onda regressiva e que esse ponto veio parar aqui, porque ela se moveu 3t sobre 4. Então tá aí o gráfico feito, a gente consegue tirar então todas as informações aí. Vamos ver quanto tempo já estamos de aula. 80 minutos, bom, beleza. 1h20, como a gente já teve, vocês já fizeram a prova agora. Eu tô passando essa aula para vocês, por quê? Porque a gente tem 2 aulas na sexta, né? Então não tem jeito, é uma para prova e uma para aula que eu tô dando para vocês. Então a gente acaba aqui na aula que eu vou resolver mais exercícios para vocês. Acabar de resolver exercícios para a gente já tentar fechar isso daí nas próximas semanas, ok? Então, até a próxima aula, gente.